Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Na aula de hoje veremos os temas da tortura probatória, da tortura crime e da tortura discriminatória. Vamos juntos? Iniciaremos com a tortura probatória, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha A da Lei de Tortura. De acordo com o referido dispositivo legal, tem-se que constitui crime de tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, tendo o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Como exemplo, temos um policial que tortura um suspeito de um crime para obter a sua confissão, bem como que ele dedure quem são os seus comparsas. Vale ressaltar que as confissões, declarações ou informações obtidas por meio de tortura são inadmissíveis no processo penal por expressa previsão da Constituição Federal, devendo ser desentranhadas dos autos e inutilizadas. Passemos agora para a tortura crime, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha B da Lei de Tortura. Haverá crime de tortura quando houver o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, tendo o fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Como exemplo, temos um bandido que ameaça um gerente de banco para que o próprio gerente furte grandes somas de dinheiro da instituição financeira sob a ameaça de matar os seus filhos. Notem que a norma menciona ação ou omissão de natureza criminosa. Logo, não há crime de tortura se a vítima é constrangida para praticar contravenção penal, combinado? Tal modalidade de tortura tem relação com a coação moral irresistível. Na coação moral irresistível, a conduta não será criminosa, pois se retira do agente a exigibilidade de conduta diversa. Em que pese exista o coator, o coagido e a vítima, não existe concurso de pessoas, pois somente o coator responde pelo crime. Atenção! O coator responde pelo crime praticado pelo coagido e também pelo crime de tortura. No exemplo dado, o bandido responderá pelo crime de tortura e pelo furto. Já o gerente do banco não cometeu crime patrimonial, posto que a ele era impossível agir de forma diferente em razão da tortura. É fácil, né? Existe ainda a tortura discriminatória, prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha C da Lei de Tortura. Assim, será tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, tendo por motivação discriminação racial ou religiosa. Aparentemente, o tipo penal não reclama que a vítima pratique uma determinada conduta, conforme se verifica nas duas outras hipóteses anteriores, não é? Entretanto, trilheiros, o tipo foi mal redigido. Apesar de não mencionar, o tipo penal exige sim uma conduta da vítima em virtude de discriminação racial ou religiosa. Como exemplo, temos uma mãe católica que vai até uma escola muçulmana para matricular seu filho. Uma outra mãe diz a ela para não fazer a matrícula, senão seu filho será morto. Diante da ameaça, a mãe deixa de matricular seu filho naquela instituição de ensino. Perceberam? A matrícula não foi efetivada. A vítima realizou uma conduta em razão do constrangimento por ela sofrido. Vale ressaltar que tal modalidade de tortura não engloba outras formas de discriminação, como a ideológica, a política ou de orientação sexual. Passaremos agora a analisar os temas relacionados às três modalidades de tortura vistas até então. Primeiramente, tem-se que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Em relação à objetividade jurídica, temos que o tipo protege a incolumidade física e moral da vítima, bem como as suas garantias constitucionais e legais frente aos arbítrios cometidos por funcionários públicos ou particulares. Já o objeto material da norma, ou seja, a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, é a própria pessoa física torturada. O núcleo do tipo é o verbo constranger, que nada mais é do que obrigar uma pessoa a fazer algo contra a sua vontade, uma vez que sua liberdade de agir foi viciada de alguma forma. Para que o ato de constranger obtenha sucesso, a lei prevê 2 meios de execução: a violência à pessoa ou a grave ameaça. Ademais, prevê-se um elemento normativo do tipo. Assim, a conduta criminosa deve provocar sofrimento físico ou mental à vítima.
A doutrina critica a redação desse dispositivo, pois ao vincular a tortura a uma das finalidades previstas em lei, acaba por tornar a lei incompleta, tanto que a conduta daquele que tortura outrem por mero sadismo acaba escapando da tipificação prevista na lei de tortura. Em relação ao sujeito ativo, trata-se de crime comum ou geral, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas, Jorge, particulares cometem tortura? Sim, imaginemos que um pai de uma filha estuprada torture o suspeito do crime para que ele confesse. Configurada estará a tortura probatória. Tanto que, se o crime é praticado por funcionário público, aplica-se uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. Em razão disso, muitos denominam o artigo 1º, inciso 1, da Lei de Tortura de crime jabuticaba. Ficou curioso? Isso ocorre porque, nos demais países, a tortura é um crime próprio, somente podendo ser praticada por funcionários públicos. No Brasil, trata-se de crime comum, e só aqui é desse jeito. Quanto ao sujeito passivo, ele poderá ser qualquer pessoa física, empresa não sofre tortura. Em relação ao elemento subjetivo, temos que o criminoso age com dolo específico de obrigar alguém a uma das 3 condutas previstas na norma. Sobre o tema da consumação, temos que as 3 modalidades vistas nessa aula configuram crimes formais de consumação antecipada ou de resultado. Logo, o crime se consuma no momento em que se inicia o constrangimento com o emprego de violência ou grave ameaça, apto a causar sofrimento físico ou mental na vítima. E Jorge, cabe tentativa? Sim, por se tratar de um crime plurissubsistente, cujo iter criminis é passível de divisão em várias etapas. Encerrada a aula, temos que os crimes de tortura previstos no artigo 1º, inciso 1 da Lei de Tortura são crimes de máximo potencial ofensivo, os quais são incompatíveis com os institutos da Lei 9.099 de 95. Bom, galera, encerramos a presente aula. Bons estudos, um abraço.